Abra sua Bíblia no livro de Salmos. Nós vamos ler o Salmo de número 27, apenas o primeiro, segundo e terceiro versículo, terceiros versos, apenas os 3 primeiros versos do Salmo 27. Salmo 27, verso 1, 2 e 3. Diz assim a palavra do Senhor: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Verso 2. Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, se chegaram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Verso 3. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Vamos orar? Deus, confiamos no Senhor, que é o nosso Deus, que é fiel e que cuida de nós. Pai, aqui estamos na tua casa porque queremos te buscar, porque queremos te ouvir e aprender mais do Senhor. Fala aos nossos corações, Senhor Jesus, e que cada pessoa que entrou por essas portas hoje possa sair daqui de uma forma diferente, com a certeza, a fé renovada e a confiança de que Tu és um Deus que cuida de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje eu quero falar deste Salmo 27, os 3 primeiros versos, com o título dessa mensagem: Uma vida sem medo. Uma vida sem medo. Todos nós sabemos o que é o medo. Tenho certeza que você sabe definir o que é o medo. Você já sentiu medo. Todos nós sabemos como é ruim a sensação de sentir medo. O que é medo? Uma sensação de impotência diante do perigo, ou talvez a incerteza do futuro, a incapacidade de controlar o que vai acontecer. Tudo isso resulta em medo. Mas você já imaginou ou consegue imaginar uma vida sem medo? Viver sem medo? Eu não sei se você é o tipo de pessoa que se deixa dominar pelo medo. Há pessoas que são completamente dominadas por medo. Vivem com medo, ou melhor, às vezes nem vivem porque tem medo. Medo de sair na rua, medo de viver, medo de se apaixonar, medo de uma decepção, medo de dar errado e por isso não tenta. Há pessoas que vivem com medo. E hoje eu quero falar sobre o medo com o título desta mensagem: Uma vida sem medo. Porque Deus não quer que nenhum de nós, Deus não quer que nós sejamos escravos do medo. Deus não quer que você seja escravo do medo, mas que nós sejamos livres, libertos. Há uma música que nós gostamos de cantar muito, que diz: eu não sou mais escravo do medo. Como é que é o resto? Eu sou filho de Deus. Diga mais uma vez: eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. É isso. Deus não quer que você seja escravo do medo. Mas há pessoas que, mesmo professando sua fé em Jesus, mesmo na igreja, conhecendo Deus, vivem como escravos do medo.
Olha, irmão, eu não vou negar para você. O medo existe. Mas o medo deve ser superado. Devemos superar. Eu costumo dizer lá em casa, para os meus filhos, como toda criança, eles tiveram a fase, hoje, graças a Deus, não vivem mais essa fase, mas há um ano atrás e de um ano atrás para trás, eles quando iam dormir sempre diziam: pai, vem dormir com a gente, fica aqui no quarto até a gente pegar no sono. Por que, minha filha, meu filho? Porque a gente não tem medo de ficar sozinho. E eu costumo dizer, olha, o medo não existe para te aprisionar. O medo não existe para que você se torne escravo do medo. O medo existe para você superar. Para você enfrentar. E eu dizendo para eles. Hoje, graças a Deus, de um ano para cá, eles superaram esse medo e dormem. E isso já não é um problema na vida deles. Porque eles foram incentivados a superar os seus medos. E eu quero dizer, irmãos, que eu ensino meus filhos dessa maneira porque eu sempre fui uma criança. Sempre fui, desde criança, uma pessoa que busca vencer os seus próprios medos. Eu me lembro que quando eu era criança, ia passar algum filme na tela quente, Supercine, aqueles filmes que passavam mais tarde da noite, umas 10 horas, eu acho. Mas para a gente que é criança, esperar um filme começar de 10 horas da noite demora tanto, né? E às vezes que eu conseguia esperar para assistir, e que minha mãe deixava assistir, quando era um filme assim, muito assustador, minha mãe dizia: não, eu deixo vocês assistir, mas eu vou assistir junto. Porque ela sabia que a gente depois ia ficar com medo. E era eu e minha irmã, a gente assistia aquele filme lá, na época, eu não vou dizer os filmes aqui, porque eram filmes de terror, mas tinha uns filmes específicos daquela época que nós tínhamos muito medo. E quando acabava o filme, eu lembro que quando acabava o filme a gente não tinha coragem de dormir só. E a gente dizia para minha mãe: eu quero dormir no seu... Mãe, deixa a gente dormir no quarto da senhora. E ela deixava, a gente ia, dormia no quarto dela. Só que quando aí a gente acordava no outro dia a gente ainda não tinha coragem de dormir só. E dormia de novo. E no outro dia a gente ainda não estava com coragem de dormir de novo. Acontece que quando a gente assistia um filme, eu e minha irmã, só somos 2 irmãos, nós passávamos, às vezes, uma semana dormindo no quarto da minha mãe, porque não tínhamos coragem de dormir só. E eu fui crescendo um pouquinho, e já, eu acho que com 7, 8, 9 anos, eu comecei a perceber que eu precisava superar esse medo. E aí eu lembro que eu ainda criança, assistia um filme desse, já, num outro momento, minha mãe dizia: moça, quer dormir lá no meu quarto? Eu dizia: não, mãe, eu vou dormir no meu quarto. E minha irmã ia dormir no quarto da minha mãe. E eu ia dormir sozinho no meu quarto. Eu lembro que eu estava morrendo de medo, com medo, mas eu entrava no quarto, apagava a luz, pegava o lençol e me cobria. E não tinha coragem de tirar o lençol do rosto. E pegava no sono com o lençol por cima da cabeça. E o dia amanhecia. Mas sabe, enfrentar o medo nessa noite, que eu assistia um filme assustador, me fazia com que no outro dia, eu já estava completamente sem medo nenhum. E no dia após, eu já estava dormindo bem. Enquanto que minha irmã continuava uma semana dormindo no quarto da minha mãe. Vocês percebem a diferença? Eu ficava com medo uma noite, e depois daquela noite eu estava liberto. Minha irmã continuava uma semana presa no medo, dormindo no quarto da minha mãe. Eu me lembro disso. E eu estou contando toda essa história só para você ver que é normal sentir medo. O ser humano ter medo é normal. Eu sei que você sente medo. Todos nós sentimos. Nós somos humanos. Mas você quer saber o que não é normal?
É normal você sentir medo, mas o que não é normal é você ser crente e não ter fé para enfrentar o medo. Isso não é normal. Você dizer que serve ao Deus que te guarda e você não tem coragem. Você dizer que serve ao Deus que pode todas as coisas e você está preso no medo. É normal o ser humano ter medo, mas não enfrentar o medo é falta de fé. E o texto, irmãos, que nós lemos foi escrito por um homem chamado Davi. Um homem que, sem sombra de dúvida, era um homem que procurava enfrentar o seu medo. Nós conhecemos a história de Davi e sabemos o quanto ele era destemido. Talvez até tinha medo, mas enfrentava. Conhecemos, por exemplo, quando ele enfrentou um gigante chamado Golias. Mesmo com medo, se é que ele estava ou não, ele enfrentou Golias. Quando todos estavam atemorizados, e eu quero ler o texto para você relembrar dessa história. Está em 1 Samuel capítulo 17, versículo 20. Olha o que diz 1 Samuel 17, 20. Esse homem é o mesmo homem que escreve o Salmo 27 que nós lemos. Davi. Salmo 27 foi escrito por Davi. Este homem que em 1 Samuel 17, ainda quando era criança, o texto diz assim: Davi então se levantou de madrugada pela manhã e deixou as ovelhas com guarda e carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara. E chegou ao lugar dos carros, Jessé, o pai de Davi, quando já o exército saía em ordem de batalha e a gritos chamavam a peleja. O pai de Davi tinha mandado ele ir ao encontro dos irmãos na guerra. E os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi chega bem na hora da batalha. E Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem e correu à batalha. E chegando perguntou a seus irmãos se estavam bem. E estando ele ainda falando com ele, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras e Davi as ouviu. Porém todos os homens em Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. Uma pausa aí. Todos os homens, irmãos, todos os homens de Israel estavam com medo. Quando o texto fala todos, está dizendo todos, até o rei Saul, que era rei, que era um homem de luta, um homem grande, um homem forte, teve medo. Tanto é que ele não vai ao encontro de Golias. Todos estavam com medo e Davi chegou. Aí o texto continua dizendo: e diziam os homens de Israel: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará livre a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que feria este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu, para afrontar os exércitos do Deus vivo? Veja a coragem de Davi. E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? E desviou-se dele para outro e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul, que mandou tomá-lo.
E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Davi dizendo que ele vai para a guerra. Porém Saul diz a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele. Olha aí qual é o pensamento do medroso. O pensamento do medroso é esse. O pensamento do medroso não tem fé. Medroso não tem fé. Medroso olha para o filisteu e diz assim: olha, você não vai conseguir. Você não pode pelejar contra ele, pois tu ainda é moço, e ele é homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: agora vamos ver o pensamento do valente. Teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, e quando vinha um leão, um urso e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, e livrava da sua boca, e quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Olha o pensamento do valente. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu Davi de suas vestes e pôs-lhe sobre ele a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, e tomou seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, e pô-los no alforje de pastor que trazia a saber no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi aproximando-se do filisteu. O filisteu também vinha se aproximando de Davi, e o que lhe levava o escudo ia adiante dele. E olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E os filisteus pelos seus deuses amaldiçoou a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel, e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na vossa mão. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. E Davi pôs a mão no alforje, tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe encravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Por isso correu Davi, pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada, e tirou-a da bainha, e o matou, e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu herói era morto, fugiram. Até aí, irmãos. Sabe por que eu li essa história? Para você entender quem é o homem que está escrevendo no Salmo 27 que ele não tem medo. O homem que escreve: o Senhor é a minha luz, a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Davi era um homem destemido. Você conseguiu ver no texto a fé de Davi? Quando ele disse: quem é esse incircunciso filisteu que está afrontando o exército do Deus vivo? Ele vai falar com Saul e diz: olha, Saul diz: você não tem condições de matar esse filisteu, não. O medroso não tem fé.
Aí Davi diz assim: Saul, meu rei, eu matei um urso e um leão. Estava eu apacentando as ovelhas do meu pai, o urso veio, pegou uma ovelha, eu arranquei a ovelha da boca do urso, arranquei a ovelha da boca do leão. Será que esse homem tem coragem? Ou tem medo? Quantos aqui teriam coragem de tirar uma ovelha da boca de um leão ou de um urso? Se eu cuidasse de ovelha e um leão fosse pegar uma, eu recolhia as que ele não pegou e deixava aquela, dava como perdido. Sim ou não? Quem ia lá pegar do leão? Dar uns murros no leão para tirar a ovelha da boca. Eu dava aquela como perdida e digo, vamos juntar essas aqui, ainda bem que ele só pegou uma. Mas Davi vai lá, tira a ovelha da boca do leão e do urso. É um homem destemido, irmãos. É normal o ser humano ter medo, mas não enfrentar, é falta de fé. Ali está um exército inteiro que serve ao Deus vivo e não tem coragem de calar a boca do filisteu que afronta o Deus vivo. Um bando de frouxo. Só Davi, um menino, se revolta e tem fé. Davi enfrentou o seu medo lutando contra Golias, lutando contra urso, lutando contra leão. Você percebe a fé de Davi quando ele vai para a batalha, Golias ri dele e ele diz: se ainda hoje eu te matarei. Em outras palavras, ele está dizendo isso. É porque ele tem fé, irmãos. Ter medo é inevitável. O texto diz que ele não estava com medo, mas ele podia até estar. Mas não enfrentar é falta de fé. Davi não tem falta de fé. Davi confia no Deus vivo. E por isso ele vai. Precisamos ter fé para enfrentar o medo. Olha o texto de Salmo 27, como lemos, o texto começa com Davi dizendo: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, e por isso eu não tenho medo. E esse é o primeiro ponto que eu quero tratar hoje. O título é Uma Vida Sem Medo, e o primeiro ponto é: eu vivo sem medo, porque Deus é a minha luz e a minha salvação. Olha, o Senhor não nos desampara. Ele é luz que ilumina os passos. Deus confere clareza, ordem e segurança. Você que serve ao Senhor, saiba que você nunca estará perdido. Porque escuridão, trevas, é perdição. É estar perdido. Experimente andar no escuro, que você vai ver que você está perdido. Você não sabe onde é que está nada. Você não sabe o caminho, mas Deus é luz. Quem anda com Deus anda na claridade, na confiança, na certeza, sem medo de pisar, porque eu estou enxergando onde eu estou pisando. Deus é isso, é certeza, é confiança. É luz no caminho. Quem serve ao Senhor anda na luz, na segurança. Deus transforma as nossas trevas em luz, a nossa dúvida em certeza, o nosso medo em confiança. Precisamos abandonar o medo e ter fé em Jesus. O que foi que aconteceu com Pedro e os discípulos lá em Mateus capítulo 14, versículo 26 a 31. O texto diz, Mateus 14, de 26 a 31, depois você vê em casa, que Jesus vem ao encontro deles andando por sobre as águas. E os discípulos ficam com medo, porque pensam que é um fantasma. E Pedro também está lá com medo. Mas quando percebe que é Jesus que está vindo ao seu encontro, Pedro diz que quer também andar por sobre as águas. Naquele momento, Pedro abandona o medo
abandona o medo para andar por sobre as águas. Ele se apega à fé. E ele consegue descer do barco e pisar na água. E firmar os pés na água. E ficar de pé. O texto vai dizer que logo após ele afunda. Por quê? Porque as ondas começam a se agitar, ele olha para o lado, lhe sobrevém o medo, e quando ele passa a ter medo, ele abandona a fé. E agora ele afunda. Sabe por quê, irmãos? Porque o medo anula a fé. Da mesma forma, a fé anula o medo. De um lado você tem fé, do outro lado você tem medo. O lado que você alimentar mais vai vencer. Se você der voz ao medo, se deixar dominar pelo medo, acabou a fé. Se você fortalecer a sua fé, acabou o medo. Pedro estava com medo quando viu alguém se aproximar do barco por sobre as águas, achando que era um fantasma. Quando percebe que é Jesus, ele abandona o medo, se enche de fé e sai do barco andando por sobre as águas. Quando as ondas crescem, ele abandona a fé. Agora está com medo, ele afunda. Talvez você vai olhar para essa história que está lá em Mateus capítulo 14, de 26 a 31 e dizer: como Pedro não tinha fé. Como Pedro se deixou dominar pelo medo. Mas a verdade, irmãos, é que muitos de nós não teríamos fé para sair do barco. Assim como os outros discípulos não tiveram. Muitos de nós com medo não teríamos fé para tirar o pé do barco e pisar na água assim. Talvez a gente pensasse assim: vai que dá um vento, eu caio, pronto, morro. Pedro ainda experimentou andar sobre as águas, ainda que tenha sido um passo apenas, antes de afundar. Mas ele firmou os pés e ficou firme na água. O medo anula a fé, e não enfrentar o medo é falta de fé. O primeiro ponto diz: vivo sem medo, porque Deus é a minha luz e salvação. Se Deus é a nossa salvação, irmãos, o que podemos temer? O segundo ponto, que está em Salmo 27, ainda no primeiro versículo, diz: o Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? E o segundo ponto diz: vivo sem medo, porque Deus é a minha fortaleza. Você sabe o que quer dizer fortaleza? Não é a capital do Ceará, não. É também. Mas a definição da palavra fortaleza quer dizer assim, ó, lugar protegido e fortificado, usado para proteger uma cidade. Sensação de segurança. Olha o que Deus é. Deus é um lugar protegido e fortificado. Quando você está com Deus, que Deus nos dá. Olha, quem serve ao Senhor está seguro e protegido, pois Ele é uma fortaleza a nos guardar. Assim como um pai protege seus filhos, Deus também protege os seus. Eu sei que você, sendo pai e mãe, você protege e logo pega no sono, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Agora me diga, há motivo para ter medo? O medo anula a fé anula o medo. Olha, quem serve ao Senhor está seguro e protegido, pois Ele é uma fortaleza. Nós precisamos confiar, acreditar, ter fé. Hebreus no capítulo 11, versículo 6, você conhece o texto, diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam em Deus. É preciso ter fé, irmãos. Somente a fé anula o medo. É normal sentir medo, mas não é normal o crente não ter fé, ter medo.
Sem fé é impossível agradar a Deus. Vença seu medo com a fé. Eu não sei qual é o seu medo, mas eu sei quem é Deus, o Deus que guarda. Vença seu medo com a fé. Sem fé é impossível agradar e se achegar a Deus. E o terceiro e último ponto, irmãos, do Salmo 27, está no versículo 2 e 3. O salmista diz: quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Olha, eu vivo sem medo, no primeiro ponto, porque Deus é a minha luz e salvação. Segundo ponto, porque Deus é a minha fortaleza. E o terceiro ponto, eu vivo sem medo, porque Deus luta por mim. Olha, viver com medo não é vida para quem é salvo em Jesus. Esse negócio de síndrome de pânico, fobia, síndrome do pânico, fobia e coisas semelhantes não são para os que servem ao Deus vivo. São para os que não têm fé. Se estivéssemos na guerra, diante de Golias, como Davi estava, quantos de nós teríamos coragem para enfrentar o medo e com fé enfrentar Golias? Quantos valentes como Davi haveria? Olha, Davi é um homem tão destemido, irmãos, que a Bíblia chama os soldados de Davi de valentes de Davi. Os soldados que fazem a guarda de Davi chamam valentes de Davi. Sabe por quê? Porque valente não anda com medroso. Valente anda com valente. Porque se valente andar com medroso, ele fica medroso. Já viu? Você pode ter a coragem que for. Você vai lá pular de paraquedas. Aí o cara diz: rapaz, não vai não, vai que esse negócio não abre. Rapaz, olha, eu vi dizer que às vezes dá defeito. Aí você começa a ficar com medo também. Aí daqui a pouco, se você der ouvido, você nem pula. Porque valente não anda com medroso. Valente anda com valente. Não estou dizendo para você pular de paraquedas não, viu? É um exemplo. Valente anda com valente, por isso os soldados de Davi são chamados de valente de Davi. Por quê? Porque Davi é valente. Da mesma forma, irmãos, quem é valente, atrai valente. Uma pessoa destemida atrai pessoas destemidas. Porque a pessoa que é medrosa não quer andar com valente. Ela disse: esse cara é doido, vou andar com ele nada. Ele vai morrer, eu vou morrer junto. Saul perseguia e tentava matar Davi, mas Davi tinha fé e não tinha medo. Veja a confiança de Davi. Ele diz aqui no versículo 3: ainda que um exército se acampe contra mim, e se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Davi era um homem de guerra. Davi vivia na guerra. Ele estava todo o tempo pronto para uma guerra estourar, os inimigos invadirem. E é interessante ver que isso que Davi fala aqui acontece com Jesus 10.000 anos depois. Você sabia disso? Aqui Davi diz assim, olha: quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Davi está dizendo: quando os inimigos vêm contra mim, é eles que caem. Olha o que acontece com Jesus em João capítulo 18, versículo de 3 a 6. Em João 18, de 3 a 6, eu já estou chegando ao final. O texto diz assim, olha: tendo, pois, Judas recebido a corte e oficiais dos principais e sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e tochas e armas.
Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes: a quem buscais? Respondeu-lhe: a Jesus Nazareno. Disse-lhe Jesus: sou eu. E Judas, que o traía, estava com eles. Quando, pois, lhe disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Veja, os soldados vêm prender Jesus. Jesus pergunta: quem vocês estão procurando? Ele diz: Jesus o Nazareno. Ele diz: sou eu. Nesse momento eles dão um passo para trás e caem por terra. 10.000 anos antes, o salmista tinha dito isso. Tinha dito: olha, quando os meus malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. E eu estou lendo esse texto para você, irmãos, e dando o exemplo de Jesus, para você ver que Deus luta por você. Quando o medo vem, quando as coisas sobrevêm, o inimigo vem, ele é que tropeça e cai. Não é você que deve tropeçar e cair, se prostrar e ficar com medo, não. Quando o inimigo vem e coloca medo, você com sua fé se posiciona, ele é que tropeça e cai. É assim que Deus faz, Deus luta por nós. Por isso, abandone o medo hoje. Eu não sei se você vive como escravo do medo. Você que me ouve pela live, talvez depois de todo esse tempo de pandemia, você nem tem coragem mais de sair de casa. Você tem medo. Abandone o medo hoje, fortaleça a sua fé em Deus. Deus não quer que você viva, que nós vivamos como escravos do medo. Decida hoje ser livre. Lembre-se que Deus é luz, salvação, fortaleza e luta por nós. Olha, em Salmos também 56, versículo 3, o salmista diz, Salmos 56, 3, em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Em qualquer tempo em que eu tiver medo, confiarei em ti. E em 1 João capítulo 4, versículo 18, João diz, 1 João 4, 18, no amor não existe medo, no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Sabe o que quer dizer? Que em Jesus não há medo, porque Jesus lança fora, Jesus, o perfeito amor, lança fora todo medo. Se você está em Cristo, quem está em Cristo não vive sob o medo, pois Ele é amor, e no amor não há medo. Por isso que nós precisamos ser aperfeiçoados em amor, em Jesus. Eu sei, irmãos, que existe uma guerra acontecendo, e eu não estou falando apenas da guerra na Ucrânia, mas como eu falei no domingo passado, existe uma guerra espiritual acontecendo. Mas nós não precisamos ter medo, porque Deus está conosco. Ele é nossa luz, nossa salvação, nossa fortaleza, e Ele luta por nós. Eu quero orar por você, você que me acompanha pela live também. Se você se encontra hoje como essa pessoa que vive sob o medo, como escravo do medo, eu não sei qual é o medo que você tem, o que deixa o seu coração apreensivo, mas eu sei o Deus em que nós servimos, que eu sirvo, o Deus que cuida dos seus filhos, o Deus que protege, o mesmo Deus que lutou por Davi, que luta por nós.
Fortaleça a sua fé. Coloque o seu medo hoje diante do Senhor e peça para que Ele fortaleça a sua fé, dizendo: Deus, eu não quero mais ser escravo do medo. Eu quero ser livre para te adorar. Pai, eu te peço, o Senhor sonda os corações e sabe os corações de todos aqueles que nos ouvem e nos acompanham através dessa live, hoje ou em outro momento, e todos aqueles que estão aqui presentes. O Senhor sonda o coração de cada um, Pai, e o Senhor sabe dos nossos medos, nossas angústias, nossas limitações, nossas dificuldades. Pai, nós não queremos dizer para o Senhor o tamanho do nosso medo, o tamanho da nossa angústia, mas queremos dizer ao nosso medo o tamanho da nossa fé. A fé num Deus vivo, o Deus que pode todas as coisas, porque nós não somos medrosos, mas valentes, porque servimos ao Deus dos exércitos. Pai, fortalece a fé de cada um dos teus filhos, de todos que nos ouvem nessa noite, e nos ajuda a pôr sobre o Senhor todas as nossas angústias, as nossas enfermidades, nossas adversidades, nossas limitações, e que possamos ser renovados pelo Senhor, com a nossa fé renovada e restaurada, para te servir e sermos livres de qualquer limitação humana e de qualquer limitação que Satanás queira nos impor, nos aprisionando e não nos permitindo viver regozijando na tua presença, Pai. Abençoa os teus filhos, abençoa o nosso coração, continua a falar ao nosso coração e a nos encorajar através do teu Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus, amém.